Um milionário contratou uma limpadora para o seu palácio, mas quando viu seu bracelete, ficou paralisado. Na cidade de Águas Claras, interior de Minas Gerais, erguia-se imponente o Palácio de Cristal, uma mansão tão grandiosa quanto misteriosa. Seus jardins exuberantes e fachada de vidro refletiam o pôr do sol, criando um espetáculo de cores que deixava os moradores locais maravilhados. O proprietário deste palácio era Tadeu Mendonça, um empresário de 43 anos, conhecido por sua sagacidade nos negócios e por seu estilo de vida reservado. Tadeu havia construído um império no ramo da tecnologia, mas sua vida pessoal era um enigma para muitos. Divorciado há anos, sem filhos conhecidos, ele dedicava sua vida ao trabalho e raramente era visto em eventos sociais. Seu único companheiro constante era Bartolomeu, seu fiel mordomo, que cuidava de todos os aspectos da vida doméstica no palácio. Numa manhã de outono, Bartolomeu entrou no escritório de Tadeu com uma expressão preocupada. Senhor, peço desculpas pelo incômodo, mas temos um problema com a equipe de limpeza, disse o mordomo, ajeitando seu impecável uniforme. Tadeu ergueu os olhos de seu laptop, franzindo o senho. Que tipo de problema, Bartolomeu? A senhora Iracema, nossa governanta-chefe, sofreu um acidente e ficará afastada por alguns meses. Precisamos contratar alguém para substituí-la temporariamente. Tadeu suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Entendo. Bem, cuide disso, por favor. Confio no seu julgamento para encontrar alguém adequado. Bartolomeu assentiu, mas hesitou antes de sair. Una tarde, mientras paseaban por los jardines del hospital, Marisol se detuvo y miró a Emiliano. ¿Sabes? Nunca pensé que diría esto, pero... Te perdono, Emiliano. Emiliano la miró, sorprendido y conmovido. Marisol, yo... Ella levantó una mano para detenerlo. Déjame terminar. Senhor, se me permite sugerir, talvez fosse interessante o senhor participar do processo de seleção. Afinal, esta pessoa terá acesso a áreas privadas da casa. O empresário refletiu por um momento. Era verdade que raramente se envolvia em assuntos domésticos, mas a ideia de um estranho circulando livremente pelo palácio o incomodava. Você tem razão, Bartolomeu. Agende algumas entrevistas para amanhã. No dia seguinte, Tadeu se viu entrevistando uma série de candidatas. Estava prestes a encerrar o dia, frustrado com a falta de opções adequadas, quando a última candidata entrou em seu escritório. Boa tarde, Sr. Mendonça. Meu nome é Yara Santos, disse uma jovem de aproximadamente 25 anos com um sorriso tímido. Tadeu sentiu algo estranho ao olhar para ela. Havia algo familiar em seus olhos castanhos e no modo como ela se portava. Sacudiu a cabeça, afastando esses pensamentos, e iniciou a entrevista. Yara mostrou-se articulada e experiente, superando todas as outras candidatas. Quando a entrevista chegou ao fim, Tadeu estava pronto para contratá-la. Bem, senhorita Santos, acredito que temos uma... Sua frase foi interrompida quando seu olhar caiu sobre o pulso de Yara. Ali, brilhando suavemente, estava um bracelete de prata com um pequeno pingente em forma de estrela do mar. Tadeu sentiu a deixar seus pulmões. Esse bracelete, murmurou incapaz de conter sua surpresa. Yara olhou para seu pulso confusa. Oh, isso é uma lembrança de família. Minha mãe me deu quando eu era pequena. Tadeu assentiu mecanicamente, lutando para manter a compostura. Entendo. Bem, senhorita Santos, o emprego é seu. Pode começar amanhã. Depois que Yara saiu, radiante com a notícia, Tadeu se afundou em sua cadeira, a mente girando. Aquele bracelete era idêntico ao que ele havia dado a Lívia Duarte, seu grande amor de juventude há mais de 25 anos. A coincidência era grande demais para ser ignorada. Tadeu sabia que precisava investigar, mas algo dentro dele temia as respostas que poderia encontrar. Nos dias que se seguiram, Tadeu observava Yara de longe, notando cada vez mais semelhanças entre ela e Lívia. O jeito de sorrir, o modo de andar, até mesmo alguns maneirismos eram idênticos. A possibilidade que se formava em sua mente era aterrorizante e, ao mesmo tempo, eletrizante. Uma noite, incapaz de dormir, Tadeu se viu revirando uma antiga caixa de recordações.
Entre fotos amareladas e cartas de amor desbotadas, encontrou uma foto sua com Lívia, tirada no verão de 1998, na praia de Ubatuba. Nela, Lívia usava o mesmo bracelete que agora adornava o pulso de Yara. Juvenal, preciso de um favor urgente, disse Tadeu assim que o amigo atendeu. Preciso que você investigue alguém para mim. O nome dela é Yara Santos. Claro, Tadeu, mas o que exatamente você quer saber? Perguntou Juvenal, intrigado com o tom urgente do amigo. Tadeu hesitou por um momento. Tudo. Quero saber tudo sobre ela, especialmente quem são seus pais. Enquanto esperava pelas informações de Juvenal, Tadeu se esforçava para agir normalmente ao redor de Yara. Observava-a cuidando da limpeza do palácio, sempre eficiente e discreta. Às vezes pegava-se imaginando como seria se ela realmente fosse... Não, ele não podia se permitir pensar nisso ainda. Precisava de provas concretas. Uma semana depois, Juvenal apareceu no escritório de Tadeu com uma pasta grossa nas mãos. Tenho as informações que você pediu, meu amigo, mas você precisa se preparar. É algo grande. Tadeu sentiu seu coração acelerar. Diga-me, Juvenal, quem é Yara Santos? Juvenal abriu a pasta, documentos e fotos. Yara Santos nasceu em 15 de maio de 1999 em São Paulo. Sua mãe é Lívia Duarte. O mundo de Tadeu pareceu girar. Ele se apoiou na mesa, tentando recuperar o fôlego. E o pai? Juvenal hesitou. Não há registro de pai na certidão de nascimento, mas Tadeu, as datas batem. E há mais. O investigador tirou uma foto recente de Lívia da pasta. Nela, a ex-namorada de Tadeu segurava um bebê nos braços. No pulso do bebê, claramente visível, estava o bracelete com um pingente de estrela do mar. Meu Deus! Murmurou Tadeu, sentindo as lágrimas se formarem em seus olhos. Ela é minha filha. Juvenal colocou uma mão no ombro do amigo. Tadeu, sei que isso é um choque, mas há mais uma coisa que você precisa saber. Lívia, ela está muito doente, câncer em estágio avançado. Os médicos dizem que ela tem poucos meses de vida. Tadeu se sentou sentindo o peso do mundo sobre seus ombros. Sua mente estava em turbilhão. Por que Lívia havia escondido a gravidez dele? Por que nunca contou sobre Yara? E agora, sabendo que estava doente, por que enviou Yara para trabalhar em sua casa? O que eu faço agora, Juvenal? Perguntou Tadeu, sua voz quase um sussurro. O amigo olhou com compaixão. Isso só você pode decidir, meu amigo. Mas lembre-se, a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre o melhor caminho. Naquela noite, enquanto o Palácio de Cristal dormia, Tadeu permaneceu acordado, olhando para as estrelas através das janelas de vidro. Ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. O passado que ele pensava ter deixado para trás havia retornado, trazendo consigo uma filha que ele nunca soube que tinha, e um futuro incerto. A decisão que ele tomaria nas próximas horas mudaria não apenas sua vida, mas também a de Yara e Lívia Menez. E com um coração pesado, mas determinado, Tadeu começou a traçar um plano. Talvez construir um novo futuro. Os dias... Um turbilhão de emoções para Tadeu. Cada vez que via Yara pelos corredores do Palácio de Cristal, seu coração se apertava. Ela era sua filha, sangue do seu sangue, e não fazia ideia disso. Como contar a verdade sem destruir o mundo dela? Numa tarde ensolarada, Tadeu decidiu dar o primeiro passo. Chamou Yara ao seu escritório, determinado a conhecê-la melhor antes de revelar a verdade. Senhorita Santos, por favor, sente-se, disse ele, indicando a cadeira à sua frente. Gostaria de conversar um pouco sobre seu trabalho aqui? Yara se sentou, visivelmente nervosa. Algum problema, Sr. Mendonça? Tadeu sorriu, tentando acalmá-la. Não. Na verdade, quero parabenizá-la pelo excelente trabalho. Bartolomeu me disse que você tem sido exemplar. O rosto de Yara se iluminou com o elogio, e Tadeu sentiu uma pontada no peito. Aquele sorriso era idêntico ao de Lívia. Obrigada, senhor. Estou muito feliz aqui, respondeu Yara. Me fale um pouco sobre você, Yara. Sobre sua família, seus sonhos, pediu Tadeu, tentando manter um tom casual.
Yara hesitou por um momento, mas logo começou a falar. Bem, cresci apenas com minha mãe em São Paulo. Nunca conheci meu pai. Mamãe sempre disse que ele era um homem bom, mas que as circunstâncias o separaram antes que ele soubesse da minha existência. Tadeu sentiu um nó na garganta. E você nunca quis procurá-lo. Às vezes penso nisso, admitiu Yara, mas mamãe sempre pareceu tão triste quando falava dele. Achei melhor respeitar sua decisão. A conversa continuou por mais algum tempo, com Tadeu descobrindo mais sobre a vida de sua filha. Yara falou sobre seu sonho de se tornar arquiteta, sobre como estava trabalhando e economizando para pagar a faculdade. Quando Yara saiu do escritório, Tadeu se sentia emocionalmente exausto. A verdade pesava em seu peito, ameaçando sufocá-lo. Ele sabia que não podia mais adiar o inevitável. Naquela noite, após horas de reflexão, Tadeu tomou uma decisão. Ele precisava falar com Lívia antes de revelar a verdade a Yara. Havia perguntas que precisavam ser respondidas, feridas antigas que precisavam ser curadas. Na manhã seguinte, Tadeu informou a Bartolomeu que faria uma viagem de negócios a São Paulo. O mordomo, percebendo a agitação de seu patrão, ofereceu-se para acompanhá-lo, mas Tadeu recusou gentilmente. Isso é algo que preciso fazer sozinho, meu amigo, disse ele, com um sorriso triste. A viagem para São Paulo pareceu durar uma eternidade. Tadeu olhava pela janela do avião, repassando em sua mente os momentos felizes que vivera com Lívia tantos anos atrás. Como tudo havia dado tão errado. Ao chegar ao endereço fornecido por Juvenal, Tadeu sentiu seu coração acelerar. Era um pequeno apartamento em um bairro tranquilo da zona sul de São Paulo. Respirando fundo, ele tocou a campainha. A porta se abriu, revelando uma Lívia muito diferente da jovem que ele lembrava. Os anos e a doença haviam deixado suas marcas, mas seus olhos, aqueles olhos castanhos que tanto o encantaram no passado, ainda brilhavam com a mesma intensidade. Tadeu? Sussurrou Lívia chocada. Olá, Lívia. Respondeu ele, sua voz embargada. Acho que temos muito o que conversar. Lívia o convidou para entrar. Suas mãos tremendo ligeiramente, o pequeno apartamento estava decorado com fotos de Yara em diferentes idades. Tadeu sentiu uma pontada de dor ao perceber quantos momentos ele havia perdido. Você sabe, disse Lívia. Não era uma pergunta. Tadeu assentiu. Por que, Lívia? Por que você escondeu isso de mim por todos esses anos? Lívia se sentou no sofá, parecendo subitamente muito cansada. Eu tinha medo, Tadeu. Medo de arruinar seus sonhos, sua carreira. Quando descobri que estava grávida, você estava prestes a fechar o maior negócio da sua vida. Como eu poderia jogar essa responsabilidade em cima de você? Não era sua decisão a tomar. Lágrimas escorriam pelo rosto de Lívia. Eu sei que errei, mas naquela época achei que estava fazendo certo. Quando percebi meu erro, já era tarde demais. Como eu poderia aparecer anos depois e virar sua vida de cabeça para baixo? Tadeu se aproximou, sentando-se ao lado dela. E agora? Por que mandou Yara trabalhar na minha casa? Lívia soluçou. Porque estou morrendo, Tadeu. E não posso partir sabendo que deixei nossa filha sozinha no mundo. Eu esperava que vocês se conhecessem, que talvez você descobrisse a verdade por conta própria. O silêncio caiu sobre eles pesado e carregado de emoções não ditas. Tadeu olhou para as mãos de Lívia, notando como estavam magras e pálidas. A realidade de sua doença o atingiu com força total. Quanto tempo? Perguntou ele, sua voz quase um sussurro. Lívia desviou o olhar. Os médicos dizem que tenho cerca de 3 meses, talvez menos. Tadeu fechou os olhos, sentindo uma dor profunda no peito. Apesar de todos os anos separados, apesar da mágoa, ele ainda se importava com Lívia. A ideia de perdê-la para sempre era devastadora. O que vamos fazer agora? Perguntou ele, mais para si mesmo do que para ela. Lívia o olhou com olhos suplicantes. Tadeu, eu sei que não tenho o direito de pedir nada a você, mas por favor cuide da nossa filha. Ela merece conhecer o pai maravilhoso que você é. Tadeu assentiu lentamente. Eu vou, mas Lívia, ela merece saber a verdade.
de nós dois. Lívia concordou, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Você tem razão. Devo isso a ela, a vocês dois. Eles passaram as horas seguintes relembrando o passado, compartilhando histórias sobre Yara e tentando curar as feridas abertas há tanto tempo. Quando a noite caiu, Tadeu se preparava para sair. Volte para Águas Claras, disse Lívia. Conte a verdade para Yara. Eu vou me preparar para recebê-los aqui. Acho que chegou a hora de termos uma conversa em família. Tadeu concordou, seu coração pesado com a tarefa que o aguardava. Antes de sair, ele se virou para Lívia uma última vez. Apesar de tudo, Lívia, eu nunca deixei de te amar, confessou ele. Lívia sorriu tristemente. Nem eu, Tadeu, nem eu. Na viagem de volta para Águas Claras, Tadeu tentava organizar seus pensamentos. Como contar a Yara que ele era seu pai? Como explicar os anos de ausência, mesmo que involuntária? E como prepará-la para a iminente perda de sua mãe? Ao chegar ao Palácio de Cristal já era madrugada. Exausto física e emocionalmente, Tadeu foi direto para seu quarto. Amanhã seria um novo dia, um dia que mudaria sua vida e a de Yara para sempre. O sol mal havia nascido quando Tadeu já estava de pé, andando de um lado para o outro em seu escritório. Havia ensaiado 1000 maneiras de contar a verdade a Yara, mas nenhuma parecia adequada. Como se diz a alguém que sua vida inteira foi construída sobre uma mentira? Às 8h em ponto, ele ouviu uma batida suave na porta. Era Yara iniciando sua rotina diária de limpeza. Bom dia, Sr. Mendonça, disse ela com um sorriso educado. Posso começar por aqui? Tadeu sentiu seu coração acelerar. Era agora ou nunca. Na verdade, Yara, eu gostaria de conversar com você, disse ele, tentando manter a voz firme. Por favor, sente-se. Yara obedeceu, uma expressão de preocupação cruzando seu rosto. Aconteceu alguma coisa, senhor? Tadeu respirou fundo. Yara, o que eu vou te contar agora vai mudar sua vida. Peço que você me ouça até o fim, por favor. Nos minutos seguintes, Tadeu narrou toda a história. Seu relacionamento com Lívia no passado, a separação, a recente descoberta sobre a paternidade de Yara. A cada palavra, ele via os olhos da jovem se arregalarem em choque e incredulidade. Isso não pode ser verdade, murmurou Yara, sua voz tremendo. Minha mãe nunca mentiria para mim assim. Eu sei que é difícil de acreditar, Yara, disse Tadeu gentilmente, mas é a verdade. Sua mãe pensou que estava fazendo o melhor para todos nós na época. Yara se levantou abruptamente, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Não posso aceitar isso. Preciso sair daqui. Antes que Tadeu pudesse impedi-la, Yara correu para fora do escritório. Ele a seguiu até o jardim, onde a encontrou soluçando sob uma grande jabuticabeira. Yara, por favor, implorou Tadeu, mantendo uma distância respeitosa. Sei que é muito para processar, mas... Por que agora? Interrompeu Yara, sua voz carregada de emoção. Por que depois de todos esses anos? Tadeu sentiu seu coração se partir. Porque eu acabei de descobrir, Yara. Sua mãe, ela está doente. Ela queria que nós nos conhecêssemos antes. Ele não conseguiu terminar a frase, mas Yara entendeu. Um novo tipo de horror tomou conta de seu rosto. Mamãe está morrendo? Perguntou ela, sua voz não mais que um sussurro. Tadeu assentiu tristemente. Sinto muito, Yara. Eu queria poder mudar isso. O silêncio caiu sobre eles, quebrado apenas pelos soluços ocasionais de Yara. Tadeu queria abraçá-la, confortá-la, mas sabia que precisava respeitar seu espaço. Depois do que pareceu uma eternidade, Yara finalmente falou. Preciso ver minha mãe. Preciso ouvir isso dela. Claro, respondeu Tadeu prontamente. Podemos ir a São Paulo quando você quiser. Yara realmente o olhou pela primeira vez desde a revelação. Você vai comigo? Tadeu sentiu um pequeno fio de esperança. Se você permitir, sim. Gostaria muito de estar ao seu lado neste momento. Yara pareceu considerar por um momento, antes de assentir lentamente. Tudo bem, podemos ir hoje. Claro, disse Tadeu, aliviado por poder fazer algo concreto. Vou providenciar tudo. Enquanto Yara foi para seu quarto se preparar, Tadeu ligou para Juvenal.
pedindo que organizasse um jato particular para São Paulo o mais rápido possível. Também ligou para Lívia, avisando sobre sua chegada com Yara. A viagem para São Paulo foi silenciosa e tensa. Yara olhava pela janela do avião, perdida em seus pensamentos, enquanto Tadeu tentava respeitar seu espaço, mesmo querendo desesperadamente confortá-la. Ao chegarem ao pequeno apartamento de Lívia, foram recebidos por uma mulher visivelmente abatida, mas com um sorriso trêmulo nos lábios. "Minha menina", disse Lívia, abrindo os braços para Yara. Yara hesitou por um momento antes de se jogar nos braços da mãe, soluçando. "Mamãe, por quê? Por que você mentiu para mim?" Lívia acariciou os cabelos da filha, lágrimas escorrendo por seu rosto. "Oh, meu amor, eu sinto tanto. Eu pensei que estava protegendo vocês dois." Tadeu observava a cena com o coração apertado, sentindo-se ao mesmo tempo parte e intruso naquele momento. As horas seguintes foram uma montanha-russa emocional. Lívia contou sua versão da história, explicando seus medos e inseguranças do passado. Yara oscilava entre raiva, tristeza e compreensão, enquanto Tadeu tentava preencher as lacunas com suas próprias memórias e sentimentos. Já era noite quando finalmente fizeram uma pausa. Yara havia se retirado para o antigo quarto, precisando de um tempo sozinha para processar tudo. Tadeu e Lívia estavam sentados na pequena sala, exaustos emocionalmente. "Ela vai nos perdoar?" perguntou Lívia, sua voz fraca. Tadeu pegou sua mão, apertando-a gentilmente. "Vai. Ela é forte como a mãe. Só precisa de tempo." Lívia sorriu tristemente. "Tempo é algo que não tenho muito, Tadeu. Então faremos o melhor com o tempo que temos", respondeu ele com determinação. Naquela noite, enquanto a cidade de São Paulo dormia lá fora, 3 almas atormentadas tentavam encontrar paz em um pequeno apartamento. O passado havia sido revelado, mas o futuro ainda era incerto. Como eles navegariam por essas águas turbulentas? Só o tempo diria. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de emoções para Tadeu, Yara e Lívia. Decidiram ficar em São Paulo por um tempo, hospedados em um apartamento alugado próximo ao de Lívia. Era uma situação estranha. 3 pessoas ligadas pelo sangue, mas praticamente estranhas, tentando construir uma relação em circunstâncias tão difíceis. Yara, ainda processando tudo o que havia descoberto, oscilava entre momentos de aproximação e afastamento. Às vezes, passava horas conversando com Tadeu, ansiosa para conhecer mais sobre seu pai e sua história. Em outros momentos, se fechava em si mesma, overwhelmed by the magnitude of the changes in her life. Uma tarde, enquanto caminhavam pelo Parque Ibirapuera, Yara finalmente fez a pergunta que estava em sua mente há dias. Você teria me procurado se soubesse de mim antes?" perguntou ela, sua voz quase um sussurro. Tadeu parou de andar, olhando diretamente nos olhos de sua filha. "Yara, se eu soubesse da sua existência, teria movido céus e terra para estar ao seu lado. Não passa um dia sem que eu lamente todos os momentos que perdi da sua vida." Yara assentiu, lágrimas brilhando em seus olhos. "Eu sempre imaginei como seria ter um pai. Nas festas do Dia dos Pais na escola, nos jogos de futebol, sempre senti que faltava algo." Tadeu sentiu seu coração se apertar. Quantos momentos preciosos ele havia perdido. Quantas vezes sua filha havia precisado dele, e ele não estava lá. "Eu sei que não posso recuperar o tempo perdido", disse ele suavemente, "mas se você me der uma chance, gostaria de fazer parte da sua vida agora. Ser o pai que você sempre mereceu ter." Yara olhou por um longo momento, antes de fazer algo que pegou Tadeu completamente de surpresa. Ela o abraçou. Foi um abraço hesitante, quase tímido, mas para Tadeu foi como se o mundo inteiro tivesse parado. "Eu gostaria disso", murmurou Yara contra seu peito. Naquele momento, pai e filha começaram verdadeiramente a construir uma relação. Enquanto isso, Lívia lutava não apenas contra sua doença, mas também contra o peso da culpa. Ver Tadeu e Yara juntos, tentando recuperar o tempo perdido, era ao mesmo tempo uma alegria e uma dor profunda. Uma noite, quando Yara já havia se recolhido, Lívia encontrou Tadeu na varanda do apartamento, olhando para a cidade iluminada. "Eles se parecem tanto", disse ela suavemente, se juntando a ele.
Tadeu a olhou confuso. Quem? Seus olhos e os de Yara, explicou Lívia com um sorriso triste, têm o mesmo brilho quando vocês estão felizes. Como pude ser tão cega e não ver isso antes? Tadeu pegou a mão de Lívia, apertando-a gentilmente. Não podemos mudar o passado, Lívia, mas podemos fazer o melhor com o presente que temos. Lívia assentiu, lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Sabe, por anos eu me convenci de que tinha feito a coisa certa, que estava protegendo vocês dois, mas agora eu vejo quanto mal causei. Você fez o que achou melhor na época, disse Tadeu suavemente. Todos nós cometemos erros. O importante é que estamos aqui agora tentando consertar as coisas. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando as luzes da cidade. Finalmente, Lívia falou novamente. Tadeu, preciso te pedir uma coisa. É sobre Yara. Tadeu se virou para encará-la, notando a seriedade em seu olhar. Quando eu partir, continuou Lívia, sua voz tremendo ligeiramente, prometa que vai cuidar dela, que vai amá-la e protegê-la como eu deveria ter deixado você fazer desde o início. Tadeu sentiu um nó se formar em sua garganta. Lívia, você não precisa pedir isso. Yara é minha filha. Vou amá-la e protegê-la com cada fibra do meu ser, pelo resto da minha vida. Lívia sorriu através das lágrimas. Obrigada, isso me dá paz. Naquela noite, enquanto a cidade dormia lá fora, 3 corações começavam lentamente a se curar. As feridas do passado ainda estavam lá, mas agora havia esperança. Esperança de um futuro onde pai, mãe e filha poderiam finalmente ser uma família. Nos dias que se seguiram, Tadeu, Yara e Lívia estabeleceram uma rotina. Passavam as manhãs juntos, muitas vezes no parque ou em cafés próximos, conversando e conhecendo-se melhor. As tardes eram geralmente reservadas para Lívia descansar, enquanto Tadeu e Yara exploravam a cidade juntos. Foi durante uma dessas tardes que Yara finalmente se abriu completamente para Tadeu. Estavam sentados em um banco no Museu do Ipiranga, admirando a arquitetura do prédio, quando Yara disse: Sabe, eu sempre sonhei em ser arquiteta, mas nunca achei que seria possível. Tadeu a olhou com interesse. Por que não? Yara deu de ombros. Faculdade é cara. Mamãe sempre fez o melhor que podia, mas mal tínhamos dinheiro para o essencial. Eu ia começar a trabalhar em tempo integral depois de terminar o ensino médio para juntar dinheiro. Tadeu sentiu seu coração se apertar. Sua filha havia desistido de seus sonhos por dificuldades financeiras, enquanto ele vivia em um palácio. Yara, disse ele suavemente, eu quero que você saiba que, se ainda for seu sonho, eu farei tudo o que estiver ao meu alcance para torná-lo realidade. Você merece seguir seus sonhos. Yara olhou com os olhos arregalados. Você faria isso por mim? Tadeu sorriu pegando a mão de sua filha. Claro que sim. Você é minha filha, Yara. Seu futuro, seus sonhos, são importantes para mim. Se a arquitetura é o que você quer, então vamos fazer acontecer. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Yara. Eu nem sei o que dizer obrigada, pai. Foi a primeira vez que Yara o chamou de pai, e Tadeu sentiu como se seu coração fosse explodir de felicidade. Ele a puxou para um abraço, sentindo que finalmente estavam realmente se conectando como pai e filha. Enquanto isso, a saúde de Lívia continuava a declinar. Apesar dos tratamentos e da determinação em lutar, era claro para todos que seu tempo estava se esgotando, mas, em vez de se entregar ao desespero, Lívia parecia determinada a aproveitar cada momento que lhe restava com sua filha e o homem que nunca deixou de amar. Uma noite, enquanto os 3 jantavam juntos no apartamento, Lívia fez um anúncio surpreendente. Eu quero que vocês se casem, disse ela, olhando de Tadeu para Yara. Ambos a encararam chocados. Mamãe, exclamou Yara, do que você está falando? Lívia riu suavemente da reação deles. Não estou delirando, querida. Estou falando de um casamento simbólico. Uma cerimônia onde Tadeu possa oficialmente te reconhecer como sua filha. Tadeu assentiu lentamente, compreendendo. Uma cerimônia de reconhecimento paterno. Exatamente.
disse Lívia, seus olhos brilhando. Quero ver vocês dois unidos oficialmente como pai e filha antes que eu parta. O silêncio caiu sobre a mesa, pesado com a realidade da situação. Finalmente Yara falou, sua voz embargada. Eu adoraria isso, mamãe. Tadeu concordou emocionado. Seria uma honra, Lívia. Nos dias que se seguiram, entre visitas ao hospital e momentos de descanso, os três se dedicaram a planejar a pequena cerimônia. Decidiram realizá-la no jardim do Palácio de Cristal em Águas Claras, um simbolismo de Yara finalmente entrando na vida de Tadeu por completo. A data foi marcada para dali a 2 semanas, tempo suficiente para organizar tudo, mas não tão distante considerando o estado de saúde de Lívia. Na véspera da cerimônia, Tadeu encontrou Lívia sozinha na varanda do apartamento em São Paulo, olhando para as estrelas. No que está pensando? Perguntou ele suavemente, se juntando a ela. Lívia sorriu, um sorriso cansado, mas sereno. Em como a vida é engraçada. Passei tantos anos tentando manter vocês dois separados, e agora meu maior desejo é vê-los unidos. Tadeu pegou sua mão, sentindo como estava fria e frágil. Você nos deu o maior presente de todos, Lívia. Uma segunda chance. Lívia se virou para ele, lágrimas brilhando em seus olhos. Tadeu, eu sinto muito por tudo. Se eu pudesse voltar atrás... Shh! Tadeu a interrompeu gentilmente. O passado é passado. O que importa é o agora e o futuro que estamos construindo juntos para Yara. Lívia assentiu, recostando-se no peito de Tadeu. Ficaram assim por um longo tempo, observando as estrelas e pensando no dia que viria. O dia da cerimônia amanheceu claro e ensolarado em Águas Claras. O Palácio de Cristal, normalmente tão silencioso e austero, estava cheio de vida e movimento. Flores frescas adornavam cada canto do jardim e uma pequena tenda branca havia sido erguida para abrigar os convidados. Yara estava em um dos quartos de hóspedes, se preparando com a ajuda de Lívia. Vestia um simples mas elegante vestido branco e seus cabelos estavam adornados com pequenas flores do campo. Você está linda, minha filha, disse Lívia, seus olhos brilhando de orgulho e emoção. Yara se virou para a mãe, sentindo um nó na garganta. Lívia estava visivelmente fraca, precisando de uma cadeira de rodas para se locomover, mas havia uma luz em seus olhos, que Yara não via há muito tempo. Mamãe, começou Yara, sua voz tremendo, eu quero que você saiba que, não importa o que aconteça, você sempre será minha mãe. Sempre. Lívia puxou a filha para um abraço apertado. Oh, meu amor, você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida, e agora vendo você e Tadeu juntos, sinto que finalmente fiz algo certo. Enquanto isso, Tadeu estava em seu escritório, ajeitando a gravata pela 10ª vez. Bartolomeu, que havia se tornado mais do que um mordomo, mas um verdadeiro amigo ao longo dos anos, o observava com um sorriso. Nervoso, senhor? Perguntou o mordomo. Tadeu riu, um riso nervoso, mas feliz. Como um adolescente no primeiro encontro, Bartolomeu. É engraçado, não é? Passei anos construindo impérios, fechando negócios milionários, mas nada disso se compara a isso. A oficialmente reconhecer minha filha, Bartolomeu colocou uma mão reconfortante no ombro de Tadeu. O senhor merece essa felicidade, senhor Tadeu. A senhorita Yara também. Tadeu assentiu emocionado. Obrigado, meu amigo, por tudo. A hora finalmente chegou. O jardim estava repleto de uma pequena multidão. Amigos próximos de Tadeu, alguns colegas de Yara de São Paulo que haviam sido convidados e até mesmo alguns moradores de Águas Claras que haviam ouvido sobre a cerimônia e vieram prestigiar. Tadeu estava de pé sob a tenda, ao lado de um juiz que conduziria a cerimônia. Seu coração quase parou quando viu Yara entrando no jardim, empurrando a cadeira de rodas de Lívia. Quando chegaram à frente da tenda, Yara beijou a mãe na testa antes de se posicionar ao lado de Tadeu. Lívia ficou próxima, seus olhos brilhando de lágrimas contidas. O juiz começou a cerimônia, falando sobre o significado de família, sobre laços que vão além do sangue. Tadeu mal ouvia as palavras, perdido na emoção do momento. Nos olhos de sua filha, que o encaravam com uma mistura de nervosismo e felicidade. Finalmente, chegou o momento crucial.
O juiz se virou para Tadeu. Tadeu Mendonça, você reconhece Yara Santos como sua filha legítima, assumindo todas as responsabilidades e direitos que isso implica? Tadeu sentiu sua voz falhar por um momento, pigarreou e respondeu, sua voz carregada de emoção. Sim, eu reconheço. Yara é minha filha, meu sangue, meu coração, e prometo diante de todos aqui presentes que a amarei, protegerei e apoiarei por todos os dias da minha vida. O juiz então se virou para Yara. Yara Santos, você aceita Tadeu Mendonça como seu pai, com todos os direitos e responsabilidades que isso implica? Yara, com lágrimas escorrendo livremente por seu rosto, respondeu, sim, eu aceito. Tadeu é meu pai, e estou feliz e orgulhosa de poder chamá-lo assim publicamente a partir de hoje. O juiz sorriu, declarando, então, pelo poder investido em mim, declaro oficialmente que Yara Santos é, a partir deste momento, legalmente reconhecida como Yara Santos Mendonça, filha de Tadeu Mendonça. A pequena multidão explodiu em aplausos. Tadeu puxou Yara para um abraço apertado, ambos chorando abertamente. Lívia observava a cena, seu rosto uma mistura de alegria e uma ponta de tristeza. Sabendo que seu tempo com eles era limitado, após a cerimônia, houve uma pequena recepção no jardim. Tadeu e Yara circulavam entre os convidados, recebendo felicitações e boas-vindas. Lívia, embora cansada, insistiu em ficar, não querendo perder um só momento desse dia especial. Quando a noite começou a cair, os convidados foram se despedindo. Finalmente, restaram apenas Tadeu, Yara e Lívia no jardim, sentados em um banco sob uma velha jabuticabeira. Então, disse Lívia com um sorriso cansado, como se sente sendo oficialmente uma Mendonça, querida? Yara sorriu segurando a mão da mãe. É estranho, mas de um jeito bom, como se uma peça que sempre esteve faltando finalmente se encaixasse. Tadeu, sentado do outro lado de Yara, assentiu. É exatamente como me sinto, como se finalmente estivesse completo. Lívia os observou com amor. Vocês dois merecem toda a felicidade do mundo. Prometa-me, Yara, que vai dar uma chance ao seu pai. Ele tem muito amor para dar. Yara assentiu, emocionada. Eu prometo, mamãe. Tadeu estendeu a mão pegando-a de Lívia. E eu prometo que vou cuidar da nossa menina com todo o amor e dedicação do mundo. Os três ficaram ali, mãos dadas, observando as primeiras estrelas surgirem no céu. Era um novo começo para todos eles, um futuro cheio de possibilidades e amor, mas enquanto observavam o céu noturno, nenhum deles podia prever as surpresas e desafios que o destino ainda reservava para esta recém-formada família. Nas semanas que se seguiram à cerimônia, a vida no Palácio de Cristal entrou em uma nova rotina. Yara e Lívia se mudaram permanentemente para Águas Claras, com Lívia recebendo cuidados médicos em casa. Tadeu havia contratado uma equipe de enfermeiros para garantir que ela tivesse o melhor conforto possível em seus últimos dias. Yara, determinada a realizar seu sonho de se tornar arquiteta, começou a se preparar para os exames de admissão da faculdade. Tadeu, cumprindo sua promessa, contratou os melhores tutores para ajudá-la a se preparar. Uma tarde, enquanto estudavam juntos na biblioteca do palácio, Yara fez uma pausa e olhou para Tadeu com curiosidade. Pai, ela começou, ainda se acostumando a usar essa palavra, como você se tornou tão bem-sucedido? Quer dizer, você construiu um império do nada. Tadeu sorriu, colocando o livro que estava lendo de lado. Bem, não foi fácil. Comecei do zero, sabe? Quando conheci sua mãe, eu era apenas um jovem ambicioso com grandes sonhos. Yara se inclinou interessada. E como você fez esses sonhos se tornarem realidade? Com muito trabalho duro, persistência e admito um pouco de sorte, respondeu Tadeu. Mas sabe qual foi o maior catalisador? A dor de perder sua mãe. Yara franziu a testa confusa. Como assim? Tadeu suspirou, relembrando o passado. Quando Lívia e eu nos separamos, eu fiquei arrasado, canalizei toda essa dor e frustração para o trabalho. Dia e noite, eu só pensava em construir algo grandioso, algo que pudesse me fazer esquecer a dor da perda. Uau! Murmurou Yara. Eu não tinha ideia. É engraçado como a vida funciona,
continuou Tadeu. O que eu considerava minha maior derrota acabou sendo o combustível para meu maior sucesso. Mas agora, olhando para trás, percebo que todo esse sucesso não significa nada sem família, sem amor. Yara pegou a mão do pai, apertando-a gentilmente. Bem, agora você tem os dois. Tadeu sorriu, emocionado. Sim, agora eu tenho. E prometo que nunca mais vou priorizar o trabalho acima da família. Enquanto pai e filha continuavam seus estudos, Lívia observava de longe, seu coração cheio de uma mistura de alegria e tristeza. Ela sabia que seu tempo estava se esgotando, mas ver Tadeu e Yara juntos, construindo um relacionamento, lhe dava uma sensação de paz que ela nunca havia experimentado antes. Uma noite, enquanto Tadeu a ajudava a se acomodar em sua cama, Lívia segurou sua mão, seus olhos sérios. Tadeu, ela disse suavemente, preciso que você me prometa uma coisa. Qualquer coisa, Lívia, respondeu ele, sentando-se ao lado dela. Quando eu partir, ela continuou, sua voz tremendo ligeiramente. Quero que você siga em frente. Não se feche para o amor novamente. Tadeu sentiu seu coração apertar. Lívia, Não, escute. Ela o interrompeu gentilmente. Você tem tanto amor para dar, Tadeu. Não quero que passe o resto da vida sozinho. Yara vai crescer, ter sua própria vida. Você merece ter alguém ao seu lado. Tadeu assentiu lentamente, lágrimas se formando em seus olhos. Vou tentar, Lívia. Por você, por Yara, vou tentar. Lívia sorriu, seu rosto pálido iluminado por um momento. Obrigada. Agora posso partir em paz, sabendo que vocês dois ficaram bem. Os dias se transformaram em semanas, e a saúde de Lívia continuava a declinar. Yara passava cada momento livre ao lado da mãe, muitas vezes lendo para ela ou simplesmente segurando sua mão. Tadeu dividia seu tempo entre cuidar de Lívia, passar tempo com Yara e gerenciar seus negócios à distância. Foi numa tarde tranquila de domingo que Lívia partiu. Ela estava no jardim, seu lugar favorito no palácio, com Tadeu e Yara ao seu lado. Com um último sorriso sereno e um suave aperto nas mãos de sua filha e do homem que sempre amou, Lívia fechou os olhos pela última vez. O funeral foi uma cerimônia íntima e emocionante. Amigos próximos e familiares se reuniram para prestar suas últimas homenagens. Yara, apoiada por Tadeu, manteve-se forte durante todo o processo, mas à noite, no conforto de seu quarto, deixou as lágrimas fluírem livremente. Nas semanas que se seguiram, pai e filha se apoiaram mutuamente em seu luto. Tadeu, cumprindo sua promessa a Lívia, se esforçava para estar presente para Yara, ajudando-a a processar a perda e a se adaptar à sua nova realidade. Um mês após o falecimento de Lívia, Yara recebeu uma notícia que trouxe um raio de luz em meio à tristeza. Ela havia sido aceita na Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo, uma das mais prestigiadas do país. Pai, gritou Yara, correndo pelo corredor do Palácio de Cristal, com um envelope de aceitação em mãos. Eu consegui. Tadeu, que estava em seu escritório, levantou-se imediatamente ao ouvir os gritos de alegria de sua filha. Quando Yara entrou, ele a envolveu em um abraço apertado, girando-a no ar. Minha filha, estou tão orgulhoso de você, exclamou Tadeu, seus olhos brilhando de felicidade. Sua mãe estaria radiante. Yara sorriu através das lágrimas que começavam a se formar. Eu sei. Queria tanto que ela estivesse aqui para ver isso. Tadeu segurou o rosto de Yara entre suas mãos, olhando-a nos olhos. Ela está, querida. Talvez não fisicamente, mas tenho certeza de que ela está nos observando, cheia de orgulho da mulher incrível que você se tornou. Naquela noite, eles comemoraram com um jantar especial preparado por Bartolomeu. O velho mordomo, que havia se tornado parte da família, não conseguia esconder seu próprio orgulho pela conquista de Yara. Enquanto saboreavam a sobremesa, Tadeu limpou a garganta, parecendo um pouco nervoso. Yara, há algo que preciso discutir com você, começou ele. Yara olhou curiosa. O que foi, pai? Tadeu respirou fundo antes de continuar. Com você indo para a faculdade em São Paulo, estive pensando, talvez seja hora de fazermos algumas mudanças. Que tipo de mudanças? Perguntou Yara,
inclinando-se para a frente com interesse. Bem, eu estava pensando em mudar a sede da empresa para São Paulo, explicou Tadeu. Isso me permitiria estar mais perto de você durante seus estudos. E para ser honesto, acho que já está na hora de expandir os negócios. São Paulo oferece muitas oportunidades. Yara ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Mas e o Palácio de Cristal? Águas Claras? Você construiu tudo isso aqui? Tadeu sorriu gentilmente. O Palácio de Cristal sempre será nosso lar, Yara. Podemos vir aqui sempre que quisermos. Mas percebi que o que realmente importa não são as paredes de cristal ou os jardins exuberantes. O que importa é a família que construímos, e quero estar perto dessa família. Yara sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Levantou-se e abraçou o pai com força. Obrigada, pai, isso significa muito para mim. Tadeu retribuiu o abraço, sentindo uma onda de emoção o envolver. Somos uma equipe agora, você e eu, e equipes ficam juntas. Nos meses que se seguiram, Tadeu e Yara se prepararam para sua nova vida em São Paulo. O Palácio de Cristal foi cuidadosamente fechado, com Bartolomeu supervisionando uma pequena equipe que ficaria responsável por sua manutenção. Enquanto isso, em São Paulo, Tadeu comprou um amplo apartamento no bairro de Pinheiros, próximo à USP. Ele também alugou um escritório no centro financeiro da cidade para servir como nova sede de suas empresas. A mudança foi um processo agridoce. Deixar Águas Claras, o lugar onde tantas memórias haviam sido criadas, não foi fácil, mas a promessa de um novo começo, de novas aventuras juntos, dava a Tadeu e Yara a força para seguir em frente. Na véspera de sua partida, Tadeu e Yara fizeram uma última visita ao túmulo de Lívia no cemitério local. Mamãe, disse Yara suavemente, colocando um buquê de flores sobre a lápide. Estamos partindo para uma nova jornada, mas você sempre estará em nossos corações. Tadeu, com lágrimas nos olhos, acrescentou. Prometo que vou cuidar da nossa menina, Lívia, e vou tentar ser feliz como você queria. Enquanto voltavam para o Palácio de Cristal pela última vez, Yara pegou a mão de Tadeu. Estamos fazendo a coisa certa, não estamos, pai? Tadeu sorriu, apertando a mão de sua filha. Sim, querida. Estamos seguindo em frente juntos. É isso que sua mãe queria para nós. Na manhã seguinte, quando o sol nasceu sobre Águas Claras, iluminando o Palácio de Cristal uma última vez, Tadeu e Yara partiram rumo a São Paulo e a um novo capítulo de suas vidas. O futuro era incerto, mas eles enfrentariam juntos como a família que sempre deveriam ter sido. Os meses passaram rapidamente em São Paulo. Yara mergulhou de cabeça em seus estudos de arquitetura, fascinada pelas novas perspectivas e desafios que a universidade oferecia. Tadeu, por sua vez, estava ocupado expandindo seus negócios, mas sempre fazia questão de reservar tempo para sua filha. Uma noite, enquanto jantavam juntos no apartamento, Yara notou que seu pai parecia distraído. Pai, está tudo bem? Perguntou ela, colocando seu garfo de lado. Tadeu olhou para ela, parecendo um pouco surpreso. Oh, sim, querida. Só pensando em algumas coisas do trabalho. Yara franziu a testa, não totalmente convencida. Tem certeza? Você parece preocupado. Tadeu suspirou, percebendo que não podia esconder nada de sua filha. Na verdade, há algo que eu queria discutir com você. Sobre o futuro da empresa. Yara se endireitou na cadeira, curiosa. O que tem? Bem, começou Tadeu, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Como você sabe, a empresa tem crescido muito nos últimos anos. Pewnego dnia, gdy Anna wracała ze szkoły, zauważyła znajomą postać przy wejściu do schroniska dla bezdomnych. Był to Tomasz, ubrany w zwykłe dżinsy i t-shirt, pomagający rozładować dostawę żywności. Anna stanęła jak wryta. Nie mogła uwierzyć własnym oczom. Czy to naprawdę był ten sam Tomasz Nowicki, który jeszcze niedawno był gotów ożenić się z nią dla zakładu? Tomasz również ją zauważył e com esse crescimento veio a necessidade de pensar no futuro, na sucessão. Os olhos de Yara se arregalaram com a compreensão. Você quer que eu assuma a empresa um dia? Tadeu sorriu gentilmente. Só se for algo que você queira, querida. Sei que seu coração está na arquitetura,
e eu jamais forçaria você a seguir um caminho que não deseja. Chiara ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Eu não sei o que dizer, pai. É uma responsabilidade enorme. Eu sei, disse Tadeu, pegando a mão de Chiara sobre a mesa. E não precisa decidir nada agora. Na verdade, tenho uma proposta para você. Que proposta? Perguntou Chiara, intrigada. Que tal você fazer um estágio na empresa durante suas férias da faculdade? Sugeriu Tadeu. Isso lhe daria uma ideia de como as coisas funcionam, sem comprometer seus estudos. E quem sabe, você possa até aplicar seus conhecimentos de arquitetura em alguns de nossos projetos imobiliários. Chiara considerou a ideia por um momento, antes de sorrir. Sabe de uma coisa? Acho que gostaria disso. Tadeu sorriu de volta, sentindo uma onda de orgulho. Ótimo! Vamos começar a planejar então? Nas semanas que se seguiram, Chiara dividiu seu tempo entre a faculdade e o escritório de Tadeu. Para sua surpresa, ela descobriu que gostava do mundo dos negócios mais do que esperava. Sua perspectiva única como estudante de arquitetura trouxe ideias frescas para vários projetos da empresa. Um dia, enquanto trabalhava em um novo empreendimento, Chiara fez uma descoberta surpreendente. Estava revisando alguns documentos antigos quando encontrou um contrato datado de 25 anos atrás. O nome no contrato a fez parar. Lívia Duarte. Intrigada, Chiara começou a investigar mais a fundo. Descobriu que sua mãe havia sido contratada como consultora de design para um dos primeiros projetos de Tadeu. Foi assim que eles se conheceram. Naquela noite, Chiara confrontou Tadeu com sua descoberta. Pai, por que você nunca me contou que mamãe trabalhou para você? Tadeu pareceu surpreso por um momento, mas então sorriu tristemente. Aquele primeiro projeto. Sabe, foi assim que nos apaixonamos. Lívia tinha um olho incrível para design e nós passávamos horas discutindo ideias. Mas por que manter isso em segredo? Insistiu Chiara. Tadeu suspirou. Não era um segredo, querida. Acho que doía demais lembrar. Aquele projeto foi o início de tudo para nós, e quando nos separamos, bem, foi difícil olhar para trás. Chiara assentiu, compreendendo. Entendo. Mas pai, isso é incrível. Tadeu riu aliviado pela reação positiva de sua filha. Sim, acho que sim. Você certamente herdou o melhor de nós dois. Essa descoberta trouxe Chiara ainda mais perto de seus pais. Ela começou a incorporar elementos do estilo de design de Lívia em seus próprios projetos na faculdade, sentindo-se conectada à mãe de uma nova maneira. Enquanto isso, Tadeu estava cumprindo sua promessa a Lívia de não se fechar para o amor. Ele começou a sair ocasionalmente, embora sempre com cuidado, para não afetar sua relação com Chiara. Foi durante um evento de caridade que Tadeu conheceu Eleonora, uma pediatra dedicada e compassiva. Os dois se conectaram imediatamente, compartilhando histórias sobre seus trabalhos e famílias. Após algumas semanas de encontros casuais, Tadeu decidiu que era hora de apresentar Eleonora a Chiara. Ele estava nervoso, temendo a reação de sua filha. Chiara, começou ele um dia enquanto tomavam café da manhã. Há alguém que eu gostaria que você conhecesse. Seu nome é Eleonora e, bem, nós temos saído juntos. Chiara olhou para o pai. Surpresa! Mas então um sorriso se espalhou por seu rosto. Pai, isso é maravilhoso. Tadeu soltou um suspiro de alívio. Você não se importa? Claro que não, exclamou Chiara, abraçando o pai. Mamãe queria que você fosse feliz, lembra? E eu também quero. O encontro entre Chiara e Eleonora foi... As duas mulheres se deram bem imediatamente, compartilhando histórias e risadas. Eleonora, que não tinha filhos próprios, ficou encantada com a inteligência e o calor de Chiara. À medida que os meses passavam, Eleonora se tornou uma presença cada vez mais constante na vida de Tadeu e Chiara. Ela não tentava substituir Lívia, mas oferecia seu próprio tipo de amor e apoio. Um ano após sua mudança para São Paulo, Tadeu, Chiara e Eleonora decidiram fazer uma viagem juntos para Águas Claras. Era hora de revisitar o Palácio de Cristal e prestar homenagem a Lívia. Ao chegarem, foram recebidos por Bartolomeu,
que havia mantido tudo impecável. O velho mordomo ficou emocionado ao ver a família reunida novamente e acolheu Eleonora calorosamente naquela noite enquanto todos estavam sentados no jardim. Yara de repente se levantou. Tenho algo para mostrar a vocês, disse ela, correndo para dentro da casa. Quando retornou, trazia consigo uma grande pasta. Dentro dela havia desenhos detalhados do Palácio de Cristal, mas com algumas modificações sutis. Este é meu projeto de conclusão de curso, explicou Yara, seus olhos brilhando de excitação. Quero renovar o Palácio de Cristal, mantendo sua essência, mas adaptando-o para o futuro. Transformá-lo em um centro cultural e educacional, onde crianças de Águas Claras possam aprender sobre arte, arquitetura e tecnologia. Tadeu olhou para os desenhos, emocionado. Yara, isso é incrível! Eleonora sorriu, colocando uma mão no ombro de Yara. Que ideia maravilhosa! Isso realmente honraria a memória de sua mãe? Yara assentiu, lágrimas nos olhos. É isso que eu quero fazer, pai. Quero honrar o legado da mamãe e o seu, unir arquitetura e negócios para fazer a diferença na vida das pessoas. Tadeu puxou Yara para um abraço apertado, sentindo seu coração transbordar de orgulho e amor. Nada me faria mais feliz, minha filha. Naquele momento, sob as estrelas de Águas Claras, com o Palácio de Cristal brilhando ao fundo, Tadeu sentiu que finalmente tudo estava no lugar certo. Ele tinha uma filha incrível, um novo amor em sua vida e um futuro cheio de possibilidades. Lívia estava certa, pensou ele. A vida realmente tinha uma maneira engraçada de funcionar. O que começou com segredos e dor havia se transformado em uma história de amor, perdão e novos começos. E enquanto Tadeu observava Yara e Eleonora discutindo animadamente os planos para o futuro do Palácio de Cristal, ele sabia que onde quer que Lívia estivesse, ela estaria sorrindo, orgulhosa da família que haviam se tornado. Nos meses que se seguiram, o projeto de Yara para transformar o Palácio de Cristal em um centro cultural e educacional ganhou vida. Tadeu, impressionado com a visão e determinação de sua filha, decidiu financiar integralmente o projeto, vendo-o não apenas como uma forma de honrar a memória de Lívia, mas também como um investimento no futuro de Águas Claras. Yara, agora formada em arquitetura, liderou a equipe de renovação, trabalhando incansavelmente para transformar seus desenhos em realidade. Ela incorporou elementos sustentáveis no design, garantindo que o novo Palácio de Cristal fosse não apenas belo, mas também ecologicamente responsável. Eleonora, com sua experiência em pediatria, ajudou a desenvolver programas educacionais focados em saúde e bem-estar para as crianças que frequentariam o centro. Sua paixão pelo projeto apenas solidificou seu lugar na família Mendonça. Um ano após o início das reformas, chegou o grande dia da inauguração do novo Palácio de Cristal. A pequena cidade de Águas Claras estava em polvorosa, com visitantes de todo o país chegando para testemunhar a transformação. Na manhã da cerimônia de abertura, Tadeu encontrou Yara sozinha no antigo quarto de Lívia, agora transformado em uma bela galeria de arte. Filha, chamou ele suavemente. Está tudo bem? Yara se virou, lágrimas brilhando em seus olhos, mas um sorriso radiante em seu rosto. Sim, pai, só lembrando da mamãe. Queria tanto que ela pudesse ver isso. Tadeu se aproximou abraçando-a. Ela pode ver, querida. Tenho certeza que está aqui conosco, mais orgulhosa do que nunca. Naquele momento, Eleonora apareceu na porta. Desculpem interromper, mas está na hora. Todos estão esperando. Tadeu e Yara se separaram sorrindo para Eleonora. Vamos lá, disse Tadeu, oferecendo um braço para cada uma das mulheres que agora eram o centro de sua vida. A cerimônia de inauguração foi emocionante. Tadeu discursou sobre a importância da educação e da cultura. Yara falou apaixonadamente sobre sua visão para o futuro do Palácio de Cristal, e Eleonora apresentou os programas de saúde e bem-estar que seriam oferecidos. Pewnego wieczoru, siedząc na tarasie swojego skromnego domu, Tomasz dawno sprzedał swój luksusowy apartament, rozmawiali o przyszłości. Wiesz, Anno, zaczął Tomasz, patrząc na zachodzące słońce nad Krakowem, myślałem ostatnio o rozszerzeniu naszej działalności.
nas spojrzała zainteresowaniem, co masz na myśli? Chciałbym, żebyśmy zajęli się problemem chorób zwyrodnieniowych u osób starszych, wyjaśnił Tomasz. Quando as portas finalmente se abriram ao público, a reação foi de puro encantamento. Crianças corriam de uma sala para outra, maravilhadas com as exposições interativas de arte e ciência. Pais e professores elogiavam as instalações de última geração e os programas educacionais inovadores. No final do dia, exaustos mas felizes, Tadeu, Yara e Eleonora se reuniram no jardim, o mesmo local onde, anos antes, Tadeu havia reconhecido Yara como sua filha. Conseguimos, pai, disse Yara, sua voz cheia de emoção. Transformamos o Palácio de Cristal em algo que vai beneficiar gerações. Tadeu assentiu, seus olhos brilhando de orgulho. Você fez isso, minha filha. Sua visão, sua determinação. Você superou todas as minhas expectativas. Eleonora sorriu, pegando a mão de Tadeu. Vocês dois são incríveis. Estou tão feliz por fazer parte desta família. Naquele momento, Tadeu percebeu que havia chegado a hora. Ele se ajoelhou diante de Eleonora, tirando uma pequena caixa do bolso. Eleonora, começou ele, sua voz tremendo ligeiramente. Você trouxe luz de volta à minha vida quando eu pensava que tudo estava escuro. Você abraçou não apenas a mim, mas também a Yara e toda a nossa história complicada. Você nos completou de uma maneira que eu nunca imaginei ser possível novamente. Você quer se casar comigo? Eleonora ficou sem palavras por um momento, lágrimas escorrendo por seu rosto. Finalmente ela conseguiu sussurrar. Sim, Tadeu. Sim, 1000 vezes sim. Yara observava a cena, seu coração transbordando de felicidade. Quando Tadeu colocou o anel no dedo de Eleonora, Yara se juntou ao abraço, os três formando uma unidade perfeita. Naquela noite, enquanto a cidade de Águas Claras comemorava o novo Palácio de Cristal, a família Mendonça celebrava seu próprio milagre, o poder do amor de curar feridas, superar obstáculos e criar novos começos. Tadeu olhou para o céu estrelado, pensando em Lívia. Obrigado, sussurrou ele. Obrigado por me dar a chance de conhecer nossa filha. Obrigado por me ensinar o verdadeiro significado de família. E assim, sob as estrelas de Águas Claras, com o Palácio de Cristal brilhando como um farol de esperança ao fundo, a história de Tadeu, Yara e Eleonora continuava, uma história de segredos revelados, de perdão e aceitação, de amor que transcende o tempo e as circunstâncias. O futuro era brilhante, cheio de promessas e possibilidades, e eles o enfrentariam juntos como uma família, honrando o passado, abraçando o presente e olhando com esperança para o amanhã.